Cláudio Omar, meus irmãos, estamos naquela preparação já para a Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, quarta-feira próxima. É o grande tempo de penitência da igreja, os 40 dias de mortificação, de jejum, em comemoração dos 40 dias que Jesus passou preparando-se para a sua vida pública. Jesus passou 40 dias no deserto, fazendo jejum e vivendo de oração, unido ao Pai. É o tempo, é o grande tempo da Quaresma, preparação para a Páscoa. Vai haver o retiro popular, então as pessoas que quiserem participar, venham. Vai ter adoração, terço, meditação, reflexão, esses dias aqui na igreja, as pessoas ficam abertas para ir para casa. A primeira leitura é muito importante. São Paulo fala sobre a caridade, que é a virtude mais importante e a virtude que vai durar eternamente, aqui e na outra vida, no céu. Porque as três virtudes teologais, como ensina o catecismo, são as três: fé, esperança e caridade, que dizem respeito a Deus. As outras virtudes são chamadas virtudes humanas: humildade, obediência, pureza, são as virtudes humanas. Dizem respeito à nossa vida espiritual própria e a do próximo. Entre as virtudes humanas, 4 são as mais importantes, são as virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Então, as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé é a gente já ter antecipadamente aquilo que vamos ter na eternidade. A gente já tem em substância tudo aquilo que teremos lá no céu. A esperança é a ânsia de um dia chegarmos junto de Deus, o que nos consola nas tribulações da vida, nas perdas, nas dificuldades, é a esperança da vida eterna. E a mais importante, a caridade. A fé vai acabar quando chegarmos na eternidade. Vai ser substituída pela visão beatífica. A fé vai ser substituída quando virmos a Deus. A esperança vai ser substituída pela posse dos bens futuros. E a caridade vai continuar, vai aumentar. Vamos amar a Deus para sempre. São Paulo diz que o mais importante é a caridade, é o amor a Deus, que se projeta, reflete no amor para o próximo. Nós amamos o próximo por amor a Deus. Eu amo o próximo porque ele é a imagem de Deus. Amo o próximo não por pura filantropia, não, porque ele é a imagem de Deus. Filantropia é amor ao homem pelo homem. Não, é mais do que isso a caridade. Eu amo o próximo porque ele é a imagem de Deus, é meu irmão, criado por Deus. Então São Paulo começa a descrever como é que é a caridade. A caridade é bondosa, é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não suspeita mal. A caridade é assim, a nossa convivência com o próximo. Não é porque ele é bonito ou feio, ou rico ou pobre, não. É porque ele é a imagem de Deus. Por isso nós não fazemos acepção de pessoas, discriminação de pessoas. A igreja sempre foi contra a discriminação, seja por causa da raça, da cor, da condição social. Para nós não faz a menor diferença. Preto, branco, homem, mulher, rico, pobre, todos são imagens de Deus, que nós devemos amar e tratar bem. Isso que o povo diz bem, né? Quem ama, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Tudo que fazemos ao nosso próximo é feito a nosso Senhor. Essa é a caridade, que vai durar para sempre. O Evangelho é Nosso Senhor indo para Jerusalém. Primeiro, ele anuncia a sua paixão. Falou para ele: estamos subindo para Jerusalém.
Lá eu vou ser preso, entregue aos pagãos, como de fato aconteceu, os judeus o entregaram aos romanos. Entregue aos pagãos, vou ser flagelado, zombado, escarrado, desprezado, massacrado, morto na cruz. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Nosso Senhor fez um resumo do que ia acontecer nos próximos dias, que seria a sua paixão, morte e ressurreição. É o que nós estamos vivendo e vamos viver agora no tempo da Quaresma. Reviver a paixão de Jesus, fazer a via sacra, acompanhá-lo, mas sempre com a esperança na Páscoa, a vitória de nosso Senhor, a sua ressurreição. Quando Jesus foi passando ali em Jericó, porque Jericó fica na planície, Jerusalém fica a 700 metros de altitude, tinha um cego, Bartimeu, que vendo aquele tropel de pessoas andando, ele não sabia o que era cego, ele começou a perguntar, o que é? Já é Jesus que está chegando, está passando. Aí ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Chamar de filho de Davi significa que ele reconhecia Jesus como Messias, porque todas as profecias diziam que o Messias ia ser filho de Davi. Davi era o rei, seria o rei sucessor, como o anjo anunciou para Nossa Senhora. Seu filho será um rei, ele reinará eternamente, o seu reino não terá fim. Portanto, seria rei. E ele, o cego dizendo, Jesus, filho de Davi, quer dizer, Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, tende piedade de mim. Ele fez um ato de fé, de esperança, de tudo, fez uma oração. Todo mundo mandava ele calar a boca, porque ele estava gritando. Jesus escutou e foi lá, perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E ele disse o óbvio, né? Senhor, fazei que eu veja. Então Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E naquela hora, aquele cego de nascença começou a enxergar, e diz ali, foi seguindo nosso Senhor. Era cego e começou a ver. Cego de nascença. É a graça que vamos pedir hoje a nosso Senhor, principalmente os que vão fazer o retiro. Senhor, fazer que eu veja. Muitas vezes nós somos cegos. Cegos, por exemplo, quando não vemos no nosso próximo a imagem de Deus. Vemos só a aparência, vemos só a cor, vemos só o que ele tem, os seus bens. Se é uma pessoa de boa posição, sim senhor. Quando é de má posição, quem é você? Nós fazemos acepção de pessoa porque nós somos cegos. Não vemos a alma, que é a imagem de Deus. Nós somos cegos porque às vezes não vemos a eternidade. Ficamos pensando que a vida vai ser para sempre aqui. E não é. Nós estamos aqui de passagem. Nós achamos que somos tais, a ciência, o homem moderno, com toda a sua tecnologia. Aí vem um vírus, o coronavírus, põe todo mundo de joelhos. Aí todo mundo com medo. Todo mundo. E ninguém sabe bem como é que esse vírus procede, porque uma pessoa de 116 anos, como aquela freira, ficou boa do Covid, e outro de 20 e poucos anos morre. Aí é o medo geral. É a ciência que ficou de joelhos, o mundo todo. Porque nós somos cegos para não enxergar as coisas. Nós não somos aqui para esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Cegos porque às vezes não vemos nossos próprios defeitos, nossos próprios pecados. Nós gostamos muito de olhar os pecados dos outros. O nosso mesmo. Os pagãos já diziam, né? Os falsos deuses, dizer que o Deus dele colocou dois embornais em nós, um para frente e outro para trás, igual o burro, né? Tem aquele que põe assim, um para frente e outro para trás. Na bolsa da frente nós colocamos os defeitos dos outros. Na bolsa de trás colocamos os nossos defeitos. Os pagãos diziam, né? Júpiter impôs de nós duas bolsas, né? Para lá. É preciso virar, né? Vamos olhar os nossos. Deixa dos outros para lá. Não interessa muito. Então nós vamos pedir também a graça que o cego pediu. Senhor, fazei que eu veja.
que eu veja a vossa mão em tudo, que eu veja a eternidade, que eu veja o céu que me espera, que eu veja o inferno para onde eu posso cair, para não cair lá, que eu veja a voz no meu próximo, que eu veja a mão de Deus nos acontecimentos da história. Vamos pedir essa graça, né? Senhor, fazei que eu veja, e assim com os olhos da fé, nós possamos ver as coisas como nosso Senhor via. Peçamos a Nossa Senhora e peçamos a São José. Esse ano, proclamado pelo Papa Francisco, é o ano de São José. Vamos pedir a intercessão dele. São José nos dê também essa sua proteção. Amém.